visão, né, no sonho de Daniel, nós tínhamos visto a aparição de Gabriel, né? O livro de Daniel não chama Gabriel de anjo, tá? Essa atribuição, ela vem posteriormente, tá? E arcanjo, então, né, não é um termo que aparece no Tanar, na Bíblia hebraica, tá? Devemos sempre nos lembrar o seguinte: as aparições de Gabriel estão limitadas a sonho e visão, tá? Então, não há, vamos dizer assim, necessariamente uma existência num mundo invisível por parte de Gabriel, tá? Vamos entender, então, uma coisa, pessoal. Quando a gente olha para a Torá, nós acabamos de ter a aula do livro de Êxodo, né? E nós vimos isso. Eu falei para vocês, num primeiro momento, quando o Eterno vai fazer juízo sobre os deuses, ao invés disso, o Eterno poderia simplesmente ter dito: olha, os deuses do Egito não existem. Agora, por que ele não falou isso? Porque o povo de Israel estava há muito tempo escravizado no Egito e era coisa do seu cotidiano. Não dava para dar aula deles. Eles estavam naquela circunstância, tinham todo um relacionamento com essas divindades. Era mais importante para o Eterno mostrar para eles que as divindades não teriam poder sobre o Eterno do que as divindades não existirem, tá? Bom, e o que acontece? Se você olhar para vários elementos da Torá, por exemplo, a narrativa do Éden. Se você olhar para a narrativa do Éden, você vai ver todos os elementos da narrativa, um jardim, uma serpente, um fruto da vida eterna, etc., aparecem na mitologia suméria, anterior à mitologia, vamos dizer assim, né, a história criacionista. Tá? Então, o que a Torá faz? Ao invés da Torá chegar e falar, no princípio era poeira cósmica que se adensou semelhante a um buraco negro e explodiu, né, que é mais ou menos a teoria científica que se tem hoje sobre o Big Bang. Né? Se a Torá chega e fala um troço desse, ninguém ia entender nada, porque não era da cultura deles. Então, frequentemente, o que a Bíblia faz? Ao invés da Bíblia chegar e dizer que não existe uma serpente que roubou a vida eterna do homem, né, o fruto da vida eterna do homem, essa era a ideia, está lá no material Segredos do Éden, né, a parte que fala da serpente, eu explico sobre isso. Tá? Havia na mitologia suméria essa ideia de que a serpente foi lá e enganou o homem, né, e tomou o fruto da vida eterna. Por quê? Que a serpente era associada com vida eterna. No Egito também, né, o Uroboros, né, aquela serpente que morde a própria cauda, né, o símbolo do infinito. Por quê? Por uma coisa muito simples. A serpente, ela troca de pele, né? Ela deixa aquela pele gasta, né, do rastejar e tudo mais, e ela, então, adota uma nova pele. Quando ela adota essa nova pele, a pele, vamos dizer assim, né, interior que sai daquela casca da pele gasta, ela está novinha, né? Então a serpente parece uma serpente jovem de novo. Então por isso que havia essa mitologia de que a serpente ela tinha a vida eterna, né? Então ela roubou a vida eterna do homem, tá? O que acontece? Na narrativa da Bíblia, a serpente não roubou a vida eterna do homem, né? A serpente, ela continua sendo representada negativamente, né? Mas aparece o quê? Se o homem não tem a vida eterna, isso é consequência dos atos do próprio homem. Isso não é algo que a gente vai atribuir a um terceiro, que era um grave problema na teologia politeísta. Inclusive, falei sobre isso num estudo dessa semana no site monoteísta.org, né, que é o problema do politeísmo e da idolatria, né, que não haver uma responsabilidade pessoal. Tudo você atribui à divindade. Você pode olhar, por exemplo, as religiões afro, se você briga com a sua irmã,
né, a divindade vai dizer, vamos dizer, alguém vai dizer que o seu santo não bateu, né, brigou com o santo da sua irmã, quer dizer, a sua responsabilidade não entra, né? Então isso é típico, né, de crenças politeístas, tá? Então a Torá, ela não se preocupa em dar uma explicação científica que estivesse longe do alcance do ser humano. O que que ela faz? Ela vai e, vamos dizer, monoteiza, né, para fazer um neologismo, ela monoteiza, tá, a mitologia suméria. Semelhantemente, né, na mitologia suméria, é dito o quê? Que os deuses precisavam do homem para poder cuidar do seu jardim. Então, o homem cuidava do jardim que alimentava os deuses. Tá? O que acontece em Gênesis 2? O que a Torá diz? Que o jardim, né, o Eterno vai e coloca o homem, mas antes de qualquer coisa, o Eterno vai e faz subir um vapor e irriga o jardim. Ou seja, o que a Torá está querendo dizer? Não está querendo dizer que planta veio antes de chuva, como algumas pessoas acham. O que a Torá está querendo dizer é que o Eterno não tinha necessidade do homem para nada. O Eterno não precisava do homem para cuidar do seu jardim. Ele colocou o homem para cuidar do seu jardim porque ele quis, mas não porque ele precisasse do homem. Tá? Então, analogamente, pessoal, tá? Quando a gente olha para a ideia dos 4 arcanjos, essa não é uma ideia originalmente judaica. Tá? Essa é uma ideia persa. Tá? Mas ao invés de negar a ideia, porque o povo já tinha assimilado essa ideia, tá? Ao invés de negar essa ideia, o que as pessoas fizeram? Né? O que o autor de Daniel fez? Monoteizou, tá? Semelhante ao que é feito na Torá, na criação, os rituais do templo, né? Uma série de coisas que é adaptado ao monoteísmo. Tá? Aqui também. Por quê? Negar era difícil demais. Tá? Um grande exemplo disso é o sincretismo de Hanukkah com a festividade das luzes, que era uma festividade originalmente pagã, né? Foi monoteizada. Como várias outras, como as próprias festividades da Torá também tinham a ver com festividades pagãs que foram adaptadas para o monoteísmo. Tá? Então, é engraçado, porque tem gente que culpa a Igreja Católica por fazer isso, né? E na realidade a Igreja Católica aprendeu a fazer isso com a própria Bíblia, né? Com o próprio judaísmo. Tá? Bom, então, a gente tem que entender primeiramente como é que era a ideia persa, para depois entender qual foi a mudança, né, para monoteizar a ideia. Tá? Então, assim, os 4 arcanjos, eles eram mensageiros de Deus que presidiriam sobre os 4 elementos da alquimia primitiva: terra, água, fogo e ar. Tá? A alquimia, ela foi, vamos dizer, a primeira forma da química. Né? A química moderna, ela é herdeira da alquimia. Né? Existe hoje ainda a alquimia esotérica, vamos dizer assim, tá? Mas a alquimia era justamente, né, a alquimia basicamente é química, né? O próprio radical é semelhante, né? Um depende do outro. Tá? Só que antes da química descobrir os átomos, as moléculas, etc., tá? O que acontecia? A química primitiva, eles achavam que tudo que existia vinha desses 4 elementos aqui, tá? Que eram terra, água, fogo e ar. Tá? Então, por exemplo, se você tivesse, vamos dizer assim, se você fosse pensar, tá, na chuva, né? O que seria a chuva? Seria uma combinação do ar com a água. Tá? Se você for pensar no sangue humano, o que seria o sangue humano? O sangue humano, ele é quente, né? Ele é vermelho, ele seria uma combinação da água com o fogo. Tá? Da mesma maneira, né, o que era, vamos dizer assim, a vida?
né? O fôlego de vida era uma combinação da terra, né? O pó da terra com o ar. Tá? E assim por diante com tudo. Tudo, né? Se você for pegar até Maimônides ainda tinha essa ideia. Tá? Então, essa ideia perdurou até a Idade Média, né? Até que se começou a descobrir sobre átomos e moléculas. Né? Hoje, a gente tem uma ideia bem parecida. Tá? Não é totalmente diferente. Só que ao invés de serem 4 elementos, são uma centena de elementos, que são os átomos, né? Quem é que lembra da tabela periódica lá do colégio? Né? Aqueles elementos ali são os elementos que se organizam, que a gente conhece na natureza, e eles se organizam e formam moléculas. E as moléculas se combinam e formam substâncias, coisas. Tá? O ser humano mesmo, né, nós somos compostos de moléculas, essencialmente, né, na nossa maior parte, de moléculas de água e de moléculas carbônicas, né, de carbono. Tá? Então, não é muito diferente, tá, do que era na química primitiva. Só que na química primitiva, como eu falei, né, você tinha esses 4 elementos. Então, o que eles pensavam? O que os persas pensavam? Bom, cada elemento vai ter o seu mensageiro principal. Tá? Então, Deus, né, quando quer, vamos dizer assim, usar esses elementos, ele faz uso disso através desses 4 arcanjos, desses 4 mensageiros principais. A ideia dos anjos como exército, né, também vem do zoroastrismo persa, tá, que entendia que o Deus bom, né, Ahura Mazda, ele brigava com o Ahriman, que era o Deus mau. E cada um tinha o seu exército. Deus, né, o Deus bom, tinha o exército dos anjos e o Deus mau tinha o exército dos demônios. Tá? Isso não surge no judaísmo do Segundo Templo, isso não surge no cristianismo. Né? Isso foi importado do zoroastrismo persa, tá? Que veio junto, obviamente, né, com o povo de volta aí do exílio. Tá? Bom, então, assim, o que acontecia? Eles entendiam que você tinha, vamos dizer, o principal, né, o chefão, né, dos anjos, e como você tem um exército, né, você tem o general, o coronel, né, o sargento, o capitão, o cabo, né, e aí você vai descendo na hierarquia. Tá? Da mesma maneira, o arcanjo era o principal lá e os anjos iam descendo na hierarquia. Tá? Tanto que o judaísmo adotou essa ideia de uma hierarquia angelical. Tá? Bom, então, no zoroastrismo, o Ahura Mazda, o Deus bom, criou esses 7 arcanjos com atributos divinos, né? Como generais de guerra contra o Ahriman, que era o Deus mau. Tá? Isso vocês podem ver, né, na Enciclopédia dos Anjos, tá? E também nas referências sobre Gabriel na Enciclopédia Judaica. Tá? Bom, e aí você tem uma... Né, alguém poderia falar, mas que prova a gente tem que isso veio do zoroastrismo persa? Bom, além do conceito ser totalmente zoroastrista, tá, nós temos o Midrash Rabbah, no capítulo 48, verso 9, traz o seguinte: Rabi Hanina disse, os nomes dos meses vieram conosco da Babilônia. Rabi Shimon ben Laquish disse, também os nomes dos anjos, Miguel, Rafael e Gabriel. Tá? O outro anjo seria Uriel, né, que seria, vamos dizer, presidiria aí sobre o fogo. Tá? Bom, então, mas aqui está falando Babilônia, não Pérsia. Né? Não, aqui está falando voltar do exílio babilônio, da terra de Babilônia, não do reino da Babilônia. A Babilônia foi conquistada pelos persas, mas foi a partir do relacionamento com os persas que surgiram os anjos. Tá? Os meses do calendário judaico também vieram da Babilônia. Tá? Os meses na Torá não tem nome, mas se você pega já mais adiante no próprio Tanakh, na própria Bíblia hebraica, você vai ver Bul, Ziv, Etanim, que eram nomes cananeus. Então, no primeiro momento, o povo de Israel adota os nomes cananeus para os meses do ano. Depois vai adotar o quê? Vai adotar os meses babilônios. Até hoje são os nomes desses meses, né, no calendário judaico.
Ah, mas isso não é ruim, isso não é paganismo. Pessoal, né, você não está idolatrando ninguém chamando um mês de um dado nome. Tá? Seria como você dizer que você não pode falar janeiro porque você está adorando o deus Janus. Né? É bobagem. Tá? Não existe idolatria acidental. Para idolatrar, você tem que ir lá e querer idolatrar. Tá? Lembrem-se que a própria Torá pegou práticas pagãs e monoteizou. Tá? Bom, então, tá? Já a partir do misticismo judaico do Segundo Templo, os 4 arcanjos aparecem presidindo sobre os 4 elementos e postos nas 4 direções cardeais junto ao trono do Eterno. Então você tinha essa representação simbólica, tá, pessoal? Você tinha aqui o trono do Eterno, né? Muito bem representado e desenhado por mim. E aí você tinha cada ponto cardeal, né? Sul, norte, né, Ocidente e Oriente, você tinha um anjo olhando para cada lado. Tá? Essa era a ideia, mas era uma ideia figurativa. Tá? E havia, pessoal, no zoroastrismo, isso surgiu no judaísmo também, o culto a anjo. Tá? Eles começaram a cultuar os anjos como divindades menores. Tá? Por isso eu digo, tá, pessoal? Por isso eu digo, praticamente não existem monoteístas na atualidade. Tá? A maioria é monólatra. Né? Se você acredita no diabo, em anjos com livre-arbítrio e em demônios com livre-arbítrio, você não é monoteísta, você acredita em várias divindades. Né? Ah, mas elas não são Deus o Supremo. Tá, ok. Então, se você é monólatra, né? Você adora um só, mas reconhece subdivindades. Tá? O monoteísmo, ele nega a existência dessas subdivindades como seres independentes e dotados de livre-arbítrio. Tá? No judaísmo mais clássico, mais tradicional, anjos não têm livre-arbítrio. Anjos não são pessoas vivendo no mundo invisível. Tá? Anjos são forças. Tá? Da mesma maneira, demônios, né, também são forças, não são seres dotados de livre-arbítrio que escolheram pecar e estão apurreando a sua paciência. Tá? Então, por isso que é diferente no monoteísmo. Tá? Então, se você vê como um atributo do eterno manifesto, aí tudo bem, aí você já está indo na direção de um monoteísmo. Né? Tudo depende de como se vê, né, as coisas, mas assim, é muito difícil você ver uma religião plenamente monoteísta. Hoje você só tem o judaísmo de linha mais clássica, né, e algumas vertentes do Islã, né, que negam também que o diabo seja uma força opositora ao eterno, e fora isso você tem indivíduos, né, dentro das várias diferentes vertentes religiosas. Tá? Mas o povão, né, tem dificuldade com esses conceitos. Né? Bom, olha o que vai fazer, então, o autor de Daniel. Ele vai chegar e dizer assim: e aconteceu que, havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei o significado. E eis que se apresentou diante de mim como que uma semelhança de homem. Tá? Olha aqui, né? Aqui você precisa ver o hebraico aqui, tá? Que é Kemar e Gaver. Tá? Então, Kemar e Gaver, né, a semelhança de anjo. Bianchi está perguntando se os anjos os nomes foram dados pelos persas seguindo os seus deuses. Aí eu já não sei dizer, Bianchi, nós não temos muita informação sobre a religião persa antes do zoroastrismo. Tá? No zoroastrismo, os anjos não são deuses, né? São semideuses, vamos dizer, são mais ou menos semelhantes à ideia popular que se tem de anjo hoje, tá? Mas não eram divindades. Agora, eram muitas vezes cultuados, né? Até porque o povão começar a cultuar qualquer coisa não precisa de muito, né? Cultuaram a serpente que Moisés fez no deserto, mesmo sendo um raio de uma estátua de cobre, né? Então, o ser humano não precisa de muita coisa para começar a cultuar algo. Tá? Mas no zoroastrismo persa, esses espíritos, né, eram 7 no zoroastrismo persa. Tá? Esses 7 arcanjos, eles seriam, vamos dizer assim, né, seriam anjos, né, não seriam divindades plenas, vamos dizer assim. Tá? Bom,
Então, eu não vejo, José, né, anjo e demônio como atributo do Eterno, tá? Eu não parto por essa linha. Eu não vou entrar muito nesse mérito aqui, nós vamos ter uma aula sobre anjos e sobre demônios, tá? Mas eu não vou entrar muito neste mérito aqui hoje, porque senão a gente não termina o livro de Daniel. Esse é um assunto inesgotável, tá? Cristina, eu vou te pedir licença para a gente falar disso na aula que a gente vai falar de anjo, na aula que a gente vai falar de demônio, tá bom? Para a gente poder focar, tá? Então, olha o que ele fala aqui, ó. Como que uma semelhança de homem, tá? Muito bem. E ouvi uma voz de homem entre as margens do Ulai, a qual gritou e disse, né? Gabriel, dá a entender a este a visão. Então, repara, tá? Olha aqui, ó. Olha o trocadilho aqui, ó. Percebe no hebraico? Vou até aumentar o zoom aqui, ó. Tá? Percebe, ó? Olha o trocadilho aqui, ó. Gaver e Gavri, né? Gavri, tá? O que significa isso? Na verdade, Gabriel seria anjo, né? Perdão, anjo não, varão, né? Homem do poderoso, né? De El que costuma ser traduzido como Deus, mas significa poderoso, tá? O que o livro de Daniel está fazendo aqui sutilmente? Tá? Está diminuindo a figura de Gabriel. Ao invés de dizer para o povão, olha, esse troço de 4 arcanjos não existe, não adore esse troço porque não existe. Ao invés disso, o que o livro de Daniel faz? O livro de Daniel não nega, monoteiza. Né? Gabriel é apenas, né, vamos dizer, um mensageiro com aspecto de homem. Não é uma divindade. Percebe? Olha que interessantíssimo. Tá? Então, ele adaptou ao monoteísmo. Agora, nós não temos no Tanar, na Bíblia hebraica, nenhum tipo de revelação que indique hierarquia de anjo. Isso vem muito depois. Isso vem depois do exílio babilônio. Alguns dizem do primeiro, outros dizem do segundo exílio babilônio. Tá? Mas, na realidade aqui, o que a Torá tá, o que o Tanar está fazendo? Não vou discutir, né? Se você quer achar que existe, beleza, mas é inferior ao eterno, tá? Por isso que eu disse numa outra mensagem, tá, pessoal? Assim, embora o Tanar seja monoteísta, a Bíblia hebraica é monoteísta, muitas vezes a Bíblia hebraica se contenta com a monolatria. Tá bom, você quer achar que existe? Beleza, mas não adora, porque isso aqui é inferior ao eterno e você tem que adorar só ele. Percebe? Tá? Então é assim que a coisa é conduzida. Tá? Então, quando a gente vê essa visão, né, de Gabriel, é assim que a gente compreende. Tá? Foi isso que foi feito. Tanto é que você não vai encontrar na Bíblia hebraica nenhuma menção, né, aos 4 arcanjos. Né? Você não vai ver, por exemplo, o nome de Rafael. Não tem, né, na Bíblia hebraica. A Bíblia hebraica fala de Michael, né, de Miguel, e fala de Gabriel, né, de Gabriel. Acabou. E não chama de arcanjo. Em momento nenhum chama de arcanjo. A ideia de que esses 4 sejam 4 arcanjos presidindo sobre os 4 elementos, tá? E aí você teria, além de Gabriel e Miguel, Uriel e Rafael, você tem essa visão, ela aparece, tá? Ela aparece no folclore popular judaico, ela depois vai aparecer nas obras místicas judaicas, ela aparece no cristianismo, mais forte no catolicismo, porque o catolicismo tem o livro de Tobias, em que aparece, pelo menos Rafael aparece em Tobias. Eu não lembro agora onde Uriel aparece em Tobias também. Não estou me recordando de cabeça. Tá? Mas no protestantismo, que segue o mesmo cânone do povo judeu, né, para a Bíblia hebraica, também você não vai ver muita referência a Rafael e a Uriel, porque não há, né, essa referência na Bíblia. Mas é engraçado, porque você vê esse conceito, as pessoas chamando de arcanjo. E não tem nada dizendo que é arcanjo em lugar nenhum na Bíblia hebraica.
tá? Então, não, tranquilo, José. A questão aqui não é que eu não queira entrar em polêmica, tá? A questão aqui é que é um assunto muito extenso e a gente não consegue dar continuidade a Daniel se a gente entrar nesse tema aqui hoje, tá? Então, isso. Os anjos, na verdade, só para não deixar totalmente sem uma resposta, pessoal, é muito simples de entender. O eterno, ele é exterior à criação. Ele não é a criação. Então, ele não está contido, né, no mundo no sentido literal da coisa. Tá? A gente fala figurativamente que ele está em toda parte, etc. Mas, na verdade, ele é exterior à criação. Né? Ele não está dentro do mundo criado, ele é infinito, inclusive o mundo criado é finito. Tá? Mas ele age no mundo, né, o quê? Mexendo as forças, mexendo os poderes. Por isso é chamado de Elohim. Né? O poder supremo, o poder sobre os poderes, seria a melhor tradução para Elohim. Tá? E ele, então, vamos dizer assim, ele manipula os poderes, as forças da criação. Então, quando há uma intervenção dele na criação, diz-se que ele usou um mensageiro. Né? Por quê? Por que a Bíblia enfatiza que é um mensageiro? Né, para você não adorar, para você não achar que é uma divindade. Tá? Então, nesse sentido, os anjos são, vamos dizer, os veículos de ação do Criador na criação. E aí pode ser qualquer coisa, pode ser um ser humano, pode ser o DNA, pode ser a gravitação, pode ser um sonho, pode ser uma visão, pode ser uma aparição de um homem, pode ser o que você quiser. Né? Porque o importante é a mensagem. Quando você tem uma aparição assim, as pessoas, principalmente aquelas que têm necessidade da coisa mais concreta, que ficam querendo entender o anjo, quantas asas tem, né, se voa, se não voa, o que come. Mas, na realidade, os anjos não são importantes. O importante é a mensagem que eles trazem. Tá? Tanto que Gabriel é citado aqui quase como uma nota de rodapé. No capítulo 9, então, menos ainda. Tá? Bom, então vamos lá, pessoal. Mais detalhes na aula sobre anjos e demônios, tá? Mas vamos lá. Vamos seguir. Vamos tocar o barco aqui, que a gente tem muita coisa para falar de Daniel 9. Daniel 9, eu também já sei que não vai dar para dar em uma aula. A gente vai precisar de pelo menos 2. Tá? Mas vamos ao resumo. Dario, filho de Xerxes, o Medo, sobe ao trono babilônio. Daniel, no primeiro ano do reinado dele, se refere à profecia de Jeremias sobre os 70 anos de desolação de Jerusalém. Ele suplica com jejum, pano de saco e cinzas. Daniel faz uma oração admitindo a culpa do povo, seus líderes e antepassados. Ele pede ao Eterno que tenha misericórdia de Jerusalém e do templo, atentando para a sua desolação. Gabriel aparece voando rapidamente na hora do sacrifício da tarde, para dar entendimento a Daniel. Ele diz que a oração foi ouvida e dá a seguinte mensagem: 70 semanas foram dadas para que o povo parasse de pecar e ungisse o Santo dos Santos. Desde o decreto para a reconstrução até um ungido, haveria 7 semanas. Tá? Isso aqui, pessoal, é uma das maiores falsificações que as traduções fazem. E eu não culpo as pessoas, né, por acharem que isso aqui é uma referência, né, claríssima ao Messias, né, porque seria o, né, ungido, aparece o Messias com M maiúsculo, ou ungido com U maiúsculo, na maioria das traduções. Tá? Só que no texto original não tem artigo definido. Então é um ungido, não é o ungido, filho de Davi, que seria a continuidade da dinastia davídica. Tá? Enganaram você, mentiram para você. Pode conferir no original, não tem o artigo definido. Tá? Então, colocar o artigo definido é uma falsificação grosseiríssima, tá? Até porque ungido não significa rei, tá? Ungido, se a gente for olhar a Bíblia inteira, os sacerdotes eram ungidos,
Os profetas eram ungidos. Tá? Pessoas de autoridade eram ungidas. Até rei estrangeiro era ungido. Ciro da Pérsia, falando dos persas. Isaías 45. Né? Ciro, o meu ungido. Tá certo? Então, não há essa equivalência com vamos dizer, aquele que seria prometido, né, como descendência da dinastia davídica, tá? Então, isso aqui, infelizmente, pessoal, mentiram para você, mas a gente vai olhar isso em detalhe depois. Vocês não precisam acreditar em mim, a gente vai ver isso, tá? Durante 62 semanas, Jerusalém seria reconstruída em tempos difíceis. Depois disso, de novo, um ungido seria morto. Salvo engano, pessoal, a única Bíblia que eu não lembro a Tebe como é que tá, mas a única Bíblia fora, vamos dizer assim, né, as Bíblias judaicas, que traz corretamente um ungido, é a Bíblia de Jerusalém. Salvo engano, eles trazem um ungido, traz da forma convencional, tá? Mas ainda assim ele chuta um pouquinho o pau da barraca colocando ungido com U maiúsculo, né? Mas valeu a tentativa, né? De tentar não iludir, né? Mas acaba que não resistem, né? Mas vamos lá. Depois um ungido seria morto e Jerusalém e os santuários seriam desolados por um governante que viria. Haveria guerras até o fim. O governante faria aliança com muitos por uma semana. No meio dela, poria fim ao sacrifício e colocaria a abominação desoladora no templo, até o seu fim ser decretado. Tá? Bom, então vamos lá, vamos começar a leitura e os comentários. No primeiro ano de Dario, filho de Xerxes, da raça dos Medos, que assumiu o controle do reino dos caldeus. No primeiro ano de seu reinado, eu, Daniel, esforçava-me por entender nas escrituras o número dos anos que, segundo a palavra do Senhor ao profeta Jeremias, haveriam de completar-se sobre as ruínas de Jerusalém, isto é, 70 anos. Parênteses aqui, pessoal. Qual era a nacionalidade de Dario? Qual era a nacionalidade de Xerxes? Eles eram persas. Eles eram medos? Dario era medo? Xerxes era medo? Sim ou não? Muito simples, uma pergunta sim ou não? Não, ele não era medo, tá? Nem descendente de medo, eles eram persas. Eles não tinham nada que ver com os medos, tá? No sentido do parentesco. Ah, então quer dizer que a Bíblia errou? Não. Quer dizer que a Bíblia está escrita em código, tá? Aquilo que eu sempre falo para vocês, quem já acompanhou as aulas desde o começo, já está careca de saber. Quem não acompanhou ainda, procure as outras aulas para entender melhor, tá? Daniel foi escrito em código, porque não dava para escrever de uma maneira direta, porque senão não circularia entre o povo, uma vez que o pessoal estava de olho, os seleucidas estavam de olho, tá? Então, na realidade, tá? Quando você vê aqui essa referência, isso é de propósito. Tá? Quando começa um texto com uma referência a um monarca que não reinou sobre um dado lugar, ou que não bate, tá? O autor do livro de Daniel sabia qual era a ascendência de Dario e de Xerxes. Nós estamos falando de um autor que conhecia as escrituras. Ele mostra isso porque ele vai citar Jeremias. Tá? Ele sabia que Dario não era medo? Sabia ou não sabia que Dario não era medo? E que Xerxes não era medo? Lógico que sabia. Lógico que ele sabia. Tá? Então, por que ele coloca isso? Para mostrar para o leitor que ali estava escrito em código. Tá? Então, o leitor já poderia começar a olhar e perceber que ali estava falando de coisas presentes, coisas que estavam acontecendo com eles. Tá?
Com toda a razão, porque eles vão falar da queda dos Seleucidas e a restauração de Jerusalém. Tá? O livro de Daniel, ele compreende o período desde a Babilônia até os Seleucidas, mas mais especificamente, ele fala grandemente sobre os Seleucidas. Tá? Muito bem. Então vamos continuar aqui. E voltei a minha face para o Senhor Eterno, implorando em oração e súplicas no jejum, no cilício e na cinza. Muito bem. Por que ele fez isso? Tá, pessoal? Vamos pular aqui um pouco para a página 6, porque essa aqui ficou fora de ordem, tá? Então, o jejum de Daniel, tá? O que é jejum segundo a cultura semita, segundo a Bíblia hebraica? O que jejum indica? Está escrito aí, tá? Arrependimento, tá? Contrição. A ideia de jejum como uma forma de você enfraquecer a carne para que o espírito fique mais livre, isso vem dos gregos. Isso não é pensamento semita. Tá? Então, não existe isso na Bíblia hebraica, não existe isso no judaísmo. Tá? Isso daí é algo que adentrou o cristianismo a partir do pensamento grego. Tem nada a ver com o judaísmo. Tá? E é importante eu citar isso não como crítica ao cristianismo, né? Porque aqui não nos cabe ficar falando de outras religiões, mas para que vocês que são de origem cristã compreendam. Tá? Para ninguém achar que aqui possa estar falando de Daniel fazer batalha espiritual e por isso ele tem que ficar com o corpo fraco. Esse é um conceito mais da linha do cristianismo, tá? Muito bem. A ideia é unicamente arrependimento e contrição, tá? Então, Daniel estava mostrando tristeza, arrependimento, tá? Por quê? Porque desde o retorno do exílio, os tempos haviam sido angustiantes. Tá? A gente já vai chegar lá. Por que o autor de Daniel resolve falar isso? Tá? E existia também entre os profetas o hábito de jejuar como um ato de purificação preparatório para ter visões. Tá? Isso pode ser visto nas passagens abaixo. O que acontece? Você tinha o jejum pré-visão, pré-experiência espiritual, mas não no sentido de enfraquecer a carne, e sim no sentido de se purificar. Da mesma maneira, né, que eles faziam lavagens rituais. Tá? Você pode ver isso comparando o Êxodo 34, 28 com Deuteronômio 9, 18. Tá? Esteve ali com o Eterno, falando de Moisés, 40 dias e 40 noites. Não comeu pão nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Né? Na verdade, 10 ditos, né? Não 10 mandamentos. Se você olhar Deuteronômio 9, 18, e lancei-me perante o Eterno como antes 40 dias e 40 noites. Não comi pão e não bebi água, por causa de todo o vosso pecado que havias cometido, fazendo mal aos olhos do Eterno para o provocar a ira. Tá? Então, a ideia aqui de Moisés fazendo, né, um jejum para pedir perdão pelo pecado do povo. Isso é fundamental também, tá? Bom, o Tanar da Sefer é esperado, né, que ele faça isso, porque ele é uma tradução judaica, né? Mas como a gente sempre fala lá no nosso grupo de debates de exegese, né, assim, o que o texto bíblico diz é o que o texto bíblico diz, independente de quem é que traduziu e por que traduziu de que jeito, né? E o texto bíblico, ele não traz o artigo definido. Então, colocar o artigo definido, nesse ponto, é falsificação. E o único motivo pelo qual as traduções cristãs fazem isso é para forçar a barra para que as 70 semanas de Daniel cheguem no nascimento de Jesus. Mas isso é impossível. Por que é impossível? Por uma razão muito simples. Nós estamos lidando com acontecimentos do século de 600
antes da Era Comum até 500 e pouco antes da Era Comum. Você soma 490 anos, que são as 70 semanas, você vai cair no período macabeu. Muito antes de Roma. O livro de Daniel não fala nem de Roma. Né? O autor de Daniel nem sabia que havia um Império Romano, né? Depois para dominar Israel. Né? Então, assim, é falsificação. Tá? Quando você põe artigo definido, é falsificação. Né? Eu não tenho nenhum problema com os cristãos, respeito, tenho vários amigos, se me chamam para dar aula, né? Desde que seja uma aula, não um culto, eu vou, não tenho problema nenhum. Agora, quando há uma falsificação, a gente tem que falar, isso aqui é uma falsificação. Tá? Não é falta de conhecimento dos tradutores, é forçar a barra. Tem trechos que não, tudo bem, vamos pegar lá, Salmo 22, a questão lá, se é leão, se é perfurar, enfim, né, tudo bem, aí você tem variante textual, né, você tem uma série de questões aí. Tá? Agora, aqui não há variante, todos os manuscritos trazem a mesma coisa, tá? E não trazem o ungido, trazem um ungido. Né? Tá? Bom, então, pessoal, né, o que acontece aqui? Por que ele está falando disso? Tá? Ele está falando disso por uma razão muito simples, tá, pessoal? Aqui o autor de Daniel está trazendo uma passagem em que Daniel, mesmo sendo inocente, faz um jejum pelo povo, pede perdão pelo povo. Por que Gabriel vem na hora do sacrifício da tarde? Ninguém fala isso. Né? Mas assim, o sacrifício da tarde já era associado às ofertas de ação de graças. As ofertas de pecado normalmente eram oferecidas, na sua maioria, na parte da manhã. Tá? Então, o que acontecia? Né? Quando ele fala que veio na parte da tarde, o que está sendo dito? Olha, vocês têm que passar, né, pelas orações de sacrifício, vocês têm que pedir perdão, vocês têm que jejuar pelo pecado dos pais de vocês. Tá? Por quê? Porque Daniel estava sendo escrito para os fiéis, né? Para aqueles que se mantinham fiéis ao Eterno, ou que estavam balançando. Mas vamos imaginar, você tem lá os fiéis, né? Eles estão agindo de maneira correta, e você fala, vou jejuar para quê? O erro não é meu? Né? Mas no povo judeu isso era e é muito forte. Tá? A gente tem que assumir a responsabilidade pelos pecados do povo. Tá? E isso, pessoal, vale também para a nação brasileira. Tá? Os pecados do povo brasileiro são seus também. Você também tem que pedir perdão por eles, porque você é parte de uma unidade. Tá? Então, mal comparando, né, você ora com a boca, né, e o seu pecado pode ter sido com o pé. Você foi lá e chutou, né, o seu irmão. Imagina você falar, não vou fazer oração, porque o que a minha boca tem, né, tem com isso? Eu vou usar o pé para fazer código Morse para pedir perdão. Né? Não, é um todo. Você é um corpo. Tá? Você não é um órgão apenas. Israel não é tratado como um único povo. Como uma única pessoa. É tratado como um único povo. Tá? Uma única nação. Da mesma maneira você. Tá? Então, pessoal, nas nossas orações, nós também temos que pedir perdão pelos pecados do povo. Se a gente não fizer, o Eterno vai agir também com juízo em cima do povo. Tá? Então, isso a gente tem que ter em mente. Muito bem. Então, o que o autor de Daniel estava querendo dizer? Vocês precisam se arrepender e pedir perdão para que a misericórdia do Eterno venha. Tá? Muito bem. Vamos seguir aqui a leitura. Bom, aqui eu já falei da queda, né, da Babilônia. Bom, vamos lá. Não, ainda não. Vamos lá. Então, e voltei minha face para o Senhor, já li. Então, suplicando ao Eterno, meu Senhor, fiz minha confissão nestes termos. Ah, meu Senhor, Deus grande e terrível, que guardas a aliança e o amor para os que te amam e observam teus mandamentos. Nós pecamos, cometemos iniquidade, agimos impiamente, rebelamos-nos, afastando-nos dos teus mandamentos e normas. Se vocês lembrarem da oração, aqueles que já tiveram oportunidade de acompanhar uma oração
do dia do perdão no judaísmo, né, do Yom Kippur, ou Yom HaKippurim, como queiram, tem trechos da oração de Daniel, né? Não atendemos a teus servos, os profetas, que falavam em teu nome a nossos reis, a nossos príncipes, nossos pais e a todo o povo da terra. A ti, eterno, a justiça, e a nós a vergonha no rosto, como acontece hoje para os homens de Judá, para os habitantes de Jerusalém, para todo Israel, os de perto e os de longe, em todos os países para onde os dispersaste, por causa das infidelidades que cometeram para contigo. Olha que interessante aqui, ó. Né? Reparou? Tá? Então, olha o recado que o autor de Daniel está falando. Olha, isso aqui não era só lá, no exílio babilônico, isso aqui é aqui também. Tá? Muito bem. Ao Eterno nosso Senhor a compaixão e o perdão, porque nos rebelamos contra ele, e não escutamos a voz do Eterno nosso Senhor, para andarmos segundo as leis que ele nos deu por meio de seus servos, os profetas. Na verdade, todo Israel transgrediu a tua lei e desviou-se para não escutar a tua voz. Por isso derramaram-se sobre nós a maldição e a imprecação escritas na lei de Moisés, o servo do Senhor, porque pecamos contra ele. Ou seja, o que o autor aqui está dizendo? Olha, se a gente está passando dificuldade agora, e eles estavam no meio da guerra, né, com os Seleucidas, se a gente está passando dificuldade agora, é porque a gente pecou. Tá? E ele pôs em execução as palavras que havia proferido contra nós e contra os chefes que nos governavam, de fazer vir sobre nós uma calamidade tão grande que não se verificaria outra igual debaixo de todos os céus, como a que de fato sucedeu a Jerusalém. Segundo o que está escrito na lei de Moisés, toda calamidade veio sobre nós. E apesar de tudo, não nos empenhamos em aplacar a face do Eterno nosso Senhor, convertendo-nos de nossas iniquidades e aplicando-nos à tua verdade. O Eterno esteve atento a esta calamidade e atraiu-a sobre nós, porque ele, o Eterno nosso Senhor, é justo em todas as obras que faz, ao passo que nós não temos atendido a sua voz. O que ele está dizendo? Olha, pessoal, se a gente não ganhou a guerra, se a gente está sendo perseguido, é porque o povo ainda tem culpa no cartório. Então vamos nos arrepender, vamos parar de transgredir a Torá, né? Vamos procurar viver conforme o Eterno mandou. E agora, Eterno nosso Senhor, que por tua mão poderosa fizeste sair o teu povo da terra do Egito, assim adquiriste uma fama que perdura até hoje, nós pecamos, nós cometemos o mal. Eterno, por todos os teus atos de justiça, afasta, por favor, a tua ira e a tua indignação de Jerusalém, tua cidade, e tua montanha santa. Olha que interessante. Tá? Aqui está falando da indignação do Eterno contra Jerusalém e contra o Monte Santo. Tá? Ou seja, né, o autor de Daniel está dizendo, olha, está acontecendo agora. Né? Ou seja, porque Jerusalém, se a gente for pensar no período persa antes de Jerusalém ser reconstruída, não tinha nada ali no Monte Santo, né? Foi destruído. Tá? Pois é por causa de nossos pecados e das culpas de nossos pais que Jerusalém e teu povo tornaram-se alvo de escárnio de todos os nossos vizinhos. E agora escuta, ó nosso Senhor, a prece do teu servo e as suas súplicas. Faze brilhar a tua face sobre o teu santuário devastado, em atenção a ti mesmo, Eterno. Inclina o teu ouvido, ó meu Senhor, e escuta. Abre os teus olhos e vê nossas desolações e a cidade sobre a qual é invocado o teu nome. Não é em razão de nossas obras justas que expomos diante de ti as nossas súplicas, mas em razão de tuas muitas misericórdias. Eterno, escuta. Eterno, perdoa. Eterno, fica atento e entra em ação. Não demores mais, ó meu Senhor, por ti mesmo, porque teu nome é invocado sobre a tua cidade e teu povo. Muito bem. Aí nós temos o seguinte. Eu estava ainda falando, proferindo minha oração, confessando meus pecados e os pecados do meu povo Israel e apresentando a minha súplica diante do Eterno, meu Senhor,
pela montanha, pela santa montanha do meu Senhor. Lembrando, né, pessoal, que os seleucidas haviam profanado o santuário. Foi quando começou a brigaiada. Né? Foi quando Antíoco IV Epifânio, voltando do Egito, resolveu espoliar o templo que estava cheio de objetos valiosos. Tá? Eu ainda estava falando em oração quando Gabriel, aquele homem que eu tinha notado antes na visão, aproximou-se de mim, num voo rápido, pela hora da oblação da tarde. Já falamos sobre a hora da oblação. O que significa voo rápido? Quem lembra? O que significa voo rápido? Ninguém? Vamos lá, vamos ler Maimônides. Tá? A essência do objetivo do autor está no voo de Gabriel. O voo de Gabriel, pessoal, está no meio do capítulo, não à toa. Ele é um dos elementos mais importantes. Tá? E as pessoas passam batido por ele. Tá? Seus leitores estavam ansiosos, pois a luta contra a imposição seleucida os angustiava, e muitos já perdiam suas esperanças. Então, aqueles que tinham se mantido fiéis ao Eterno estavam sofrendo por conta da dominação seleucida. Eles estavam angustiados e estavam perdendo as esperanças. Eles estavam pensando, né, não adianta nada, nós vamos para um novo exílio, acabou tudo. Tá? Para o povo judeu da época, a ideia da aflição indicava a punição do Eterno. Por essa razão, muitos estavam tentados a desistir da guerra e a acatar a dominação seleucida. Isso aconteceu na Babilônia. Né? Teve um dado momento que o povo que ficou, ou mesmo o povo que foi exilado, eles precisaram acatar a punição. Isso é dito nos profetas. Tá? Então, isso poderia acontecer também com o povo naquela época. Tá? Vamos ver o que Maimônides fala sobre o movimento de voar nas visões. O movimento de voar, frequentemente mencionado na Bíblia, necessita, segundo nossa imaginação, da existência de asas. Asas são, portanto, dadas a anjos como símbolos de sua existência, não de sua verdadeira essência. Por que frequentemente aparece asa junto com o anjo? Porque a mensagem vai acontecer logo, como lembrou aqui brilhantemente o Jorge. Tá? Então, se você vê asas, tá? É porque o troço vai acontecer rápido. Tá? Tenha em mente, o Maimônides falando aqui, tenha em mente que sempre que algo se move muito rapidamente, é dito que esteja voando. A gente tem isso até no português, né? Pequeno parênteses. Pois o termo implica em grande velocidade de movimento. Compare com, entre aspas, a águia voa, como a águia voa, em Deuteronômio 28:49. A águia voa e se move mais rapidamente do que qualquer ave, e, portanto, é introduzida nessa similitude. Tá? Ou seja, pessoal, o voo de Gabriel, né, Gabriel veio voando. O que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: vocês que são remanescente, fiel e justo, mantenham-se firmes. Segurem as pontas, porque está quase vindo a redenção. E as semanas de Daniel, né, que ele vai falar logo em seguida, que Gabriel, na verdade, são as semanas de Gabriel, né, do livro de Daniel. Mas ele vai falar em seguida, tá, o que acontece. Essas semanas são justamente uma tentativa do autor de dizer, está quase lá, está quase chegando lá. Tá? Muito bem. Então, exatamente o que eu disse aqui. O voo de Gabriel seria entendido pelos leitores da época como um grande incentivo, pois a punição sobre Judá estava quase no fim, o que encorajava o povo a resistir à tirania seleucida. Tá? Muito bem. E aí, com relação à oração de Daniel, né, a oração pertinente à confissão dos pecados de Israel expressam a teologia deuteronomista. O que isso quer dizer? Isto é, uma visão frequentemente expressa nos livros desde Deuteronômio até 2 Reis. Israel pecou e, caso se arrependa, o Senhor agirá graciosamente mais uma vez.
Observando o objetivo de encorajamento por parte do autor desse trecho de Daniel, temos também a solução apresentada por ele. O povo, como um todo, deveria ser levado a um grande arrependimento e contrição. Assim o Eterno reverteria a punição. Ou seja, um leitor nos tempos de Daniel, perdão, nos tempos do livro de Daniel será autorado. Como é que eles entenderiam isso? Eles entenderiam o seguinte, olha, primeiro, eu estou falando a vocês aqui em código. Segundo, eu estou dando a solução para o problema. Vocês estão aqui angustiados. Vocês estão com medo do Eterno ter abandonado. Mas a solução não é essa. A solução não é você largar tudo, chutar tudo para o alto. A solução é fazer jejum, é se arrepender, é orar, é buscar a confissão dos pecados, mesmo que sejam os pecados dos nossos pais. Tá? Então, esse primeiro trecho do livro de Daniel, ele está falando isso. E esse primeiro trecho, vamos dizer assim, se conclui dizendo o seguinte, olha, daqui a pouco vai acontecer a redenção. Né? Vai ser logo, vocês não vão ter que esperar muito. Tá? Que é a ideia justamente do voo. Tá? Agora, em seguida a isso, ele vai falar das semanas propriamente ditas. Tá? E aí, obviamente, vai ter que ficar para uma próxima aula, né? Porque o nosso tempo já se findou, ok? De todo jeito, é muita informação, né, no livro de Daniel para a gente poder avaliar. Tá? Na próxima aula, nós vamos dar prosseguimento a isso, vamos entender de onde vêm as 70 semanas, né, por que isso, se Jeremias fala de 70 anos, por que de repente são 70 semanas, e também vamos falar sobre os eventos, acontecimentos até o final do capítulo 9. Tá bom? Olha, o José está comentando, né, que na Bíblia Stuttgartense, que é talvez uma das melhores fontes aí do texto massorético, né, não tem o artigo. O artigo definido não existe em lugar nenhum. Né? Isso é uma falsificação grosseira. Né? E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque não é incomum que religiões torçam o texto para se justificar. Tá? E aqui eu não livro a barra de religião nenhuma. Tá? Você tem coisas até no judaísmo, tá, que foi barra forçada. Tá? Um exemplo típico, né, do judaísmo da atualidade. Tá? Para poder celebrar a festa, né, de Shavuot no meio da semana, precisou um certo malabarismo lá com as palavras do livro de Levítico. Não que eu acho que importa exatamente qual é a data, se é na quinta, se é no domingo, mas isso, na época do Segundo Templo, foi um objeto de uma tentativa de controlar o povo. Se você controla o calendário, você controla o povo. Né? Se o teu vizinho diz que tem que fazer uma festividade na quarta-feira e você convence as pessoas que a festividade é na sexta, ninguém vai ficar lá com o seu vizinho, ninguém vai ser influenciado por ele. Vai todo mundo atrás de você que vai celebrar na sexta. Por isso teve tanta guerra e tanta briga de calendário no meio do povo judeu. Tá? Até no meio do povo de Israel, até antes do povo judeu. Que você vê isso já em Jeroboão, né, fazendo isso. Então, pessoal, né, a gente não pode ficar puxando sardinha para religião nenhuma. Não é assim que se estuda a Bíblia. Você pode ter a tua religião, a religião que você quiser. Né? Aqui, todos são livres. Evidentemente, nós aqui estamos na condição, né, de buscarmos um monoteísmo bíblico. Tá? Porém, isso não quer dizer que a gente deva ler as Escrituras tentando favorecer o nosso ponto de vista. Porque senão você cai no dogmatismo das religiões. Muito cuidado com o dogmatismo, porque é das coisas que mais pode impedir você de entender o texto bíblico. Tá bom? Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês e participação na aula de hoje.